Hey my friend, preparado para sair da zona de conforto? Então vem comigo. Hoje, nessa aula, na segunda aula desse curso, nós vamos aprender na prática como efetuar todos aqueles princípios que eu falei. Na verdade, eu dei o exemplo de 2 princípios, mas nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas. Não dá para esgotar tudo hoje, mas como eu disse, as próximas 2 ou 3 aulas serão todas de princípio para você entender. No entanto, hoje é como você vai estudar inglês como uma criança na prática. Na verdade, vamos fazer um trato aqui? Vamos esgotar, vamos extinguir esse nome estudar do nosso vocabulário por enquanto. Você vai praticar. Vamos trocar a palavra estudar para praticar. Eu gosto muito disso. De vez em quando eu até erro, falo estudar pelo costume, mas isso é bom para manter a naturalidade e você saber que você estudou com métodos errados por muito tempo, mas a partir de agora você vai praticar o inglês. E como que nós vamos fazer isso? Eu vou trabalhar com você hoje o que eu chamo de hierarquia das habilidades. É um dos primeiros passos desse princípio. Toda criança faz isso de forma automática, como eu disse na aula passada, e hoje você vai entender para poder fazer isso, praticar isso conscientemente. Mas, Carlos, o que é hierarquia das habilidades? Hierarquia das habilidades é o que eu chamo de ordem hierárquica do mais importante para o menos importante de todas as habilidades que temos em um idioma. E quais são essas habilidades? Ouvir, falar, ler, escrever. Em inglês, como é isso? Você deve saber. Listening, speaking, writing e reading. Não nessa ordem necessariamente, agora eu vou organizar. Eu já dei o spoiler. Qual é o mais importante desses 4? Listening. Primeiro você precisa ouvir. Baseado no que eu disse, a criança começa a ouvir primeiro. Das habilidades que ela desenvolve no idioma, seja ele qual for. Eu gosto até de brincar com você. Seja tupiniquim, seja grego, seja um idioma lá, um dialeto africano. Toda criança começa ouvindo. Então, você quer aprender inglês? Começa ouvindo. O mais importante no topo é o listening. E depois, o que é que a criança faz? Speaking. Ela começa a reproduzir o que ela tem escutado, o que ela tem ouvido todos os dias da vida dela. Ela vai começar a falar e falar. E só depois, normalmente dos 4, 5 anos, a criança começa a ler e a escrever. Então nós vamos trabalhar essa ordem hierárquica de habilidades. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Toda criança que começa a aprender a ler e escrever, ela já fala inglês fluente e já fala português fluente ou qualquer idioma que ela esteja vivendo. Então, a criança, ela primeiro aprende a falar e a ouvir, a entender e a se comunicar. Hoje as crianças vão para a escola muito cedo, vão com 2, 3 anos, mas elas vão pintar, vão brincar, vão aprender as cores. Pode prestar atenção que essa criança, quando for aprender a ler e a escrever, ela já fala tudo que ela vive, todo momento ali que ela está. A criança, outro tabu que nós vamos quebrar aqui, vamos prestar bem atenção nisso. Fluência não é zerar o jogo, tá? Vou repetir. Fluência não é zerar o jogo. Por que isso? Uma criança de 5 anos ela é fluente. Ah, mas pode dizer assim, Carlos, mas ela não fala tudo. Tá? Nem eu, adulto, falo tudo. Como assim, Carlos? Se me colocar no mercado financeiro, lá na Bolsa de Valores, eu não vou saber conversar direito. Eu vou ficar gaguejando e não vou saber os termos e não vou entender muitas vezes o que aqueles caras estão falando. Isso não significa que eu não sou fluente na língua portuguesa. Isso significa que aquele assunto, aquele mundo não é o meu e eu não sei aquele vocabulário. Uma criança, ela já é fluente no mundo que ela vive. Se o pai dela, por exemplo, for mecânico e ela vive ali, e a mecânica ali, a oficina do pai dela está ali perto de casa, e a criança cresce naquele ambiente, pode ter certeza que uma criança de 5 anos vai saber falar mais do que aquele mundo do que você, adulto. Então, vamos zerar, vamos acabar com isso. Fluência não é zerar o jogo. Fluência vem do verbo fluir, em inglês flow. Você fala sem travar, você se comunica, você entende. Beleza? Belezinha? Todo mundo comigo nesse ponto? Então, presta atenção que a gente vai trabalhar de forma pausada, de forma organizada para que você obedeça esses princípios da hierarquia. Falar e entender através do listening e o speaking, de forma que você flua, de forma que você desenvolva isso no seu mundo, no seu viver. Por isso que você vai praticar inglês no dia a dia. Antes de trabalhar cada ponto dessas habilidades aqui na tela do computador, e eu vou passar para você essa tela, você vai ver comigo.
detalhe do que você vai fazer, eu vou mostrar para você e explicar aqui a diferença prática no estudo dessas habilidades. Então vamos repetir comigo. Listening, speaking, writing e reading. Nós temos 4 habilidades. Dessas 4, eu subdivido em 2 tipos de habilidades. Input e output. Input são habilidades de entrada. Input em inglês significa, na língua portuguesa, entrada, enquanto output significa saída. Mas o que isso significa e o que implica na hora dos exercícios? Vamos lá, caminha comigo. Não esquece, não perde a concentração. Quais são as 2 habilidades de input que nós temos? Reading e listening. Por que input? Por que entrada? Presta atenção. Você agora está trabalhando a habilidade de entrada, porque eu estou falando, toda a informação que está sendo gerada está saindo de fora de você, que é de mim, e está entrando através do ouvido, está entrando na sua mente, no seu cérebro, pelo seu listening, ou seja, você está trabalhando a habilidade de input, de entrada. Se você parar para ler alguma coisa, toda a informação está outside, está do lado de fora, e vai entrar na sua mente. Totalmente contrário, eu estou trabalhando habilidades de output através do speaking. Toda a informação está na minha mente e eu estou colocando para fora e você está recebendo essa informação. O writing, que é a escrita, é a mesma coisa. Toda a informação está aqui dentro e está saindo. Output. Então eu vou escrever. Mas em que isso influencia na prática? Vamos lá, muito bom. Muitos alunos meus trabalham só habilidades de input e não treinam de output. Vou dar um exemplo. Vocabulary. No decorrer das aulas eu vou passar exercícios de vocabulary para vocês, de aprender novas palavras e aprender novos vocabulários. E eu tenho alunos que eles só leem a apostila. Eles só estão lendo, principalmente com os olhos, só com a mente aqui, ó, lendo, só captando isso na mente, lendo as listas de vocabulários. Pensa, talvez você seja esse exemplo claro. Quantas escolas de inglês, quantos lugares não te dão uma lista de palavras, né? Vamos relembrar e dar um exemplo, né? Listas de verbos no particípio, aqueles verbos no particípio lá gigante, e você vai lendo, e aí você vai treinando e você, agora eu já sei essa lista. Só que se você precisar falar, você não lembra de jeito nenhum. Eu tenho muitos exemplos de muitos alunos em todo o decorrer da minha trajetória como teacher, que eles, se eu falar para eles a palavra, ou seja, eu no output e eles no input, eles escutam e eles sabem o que significa. Mas se eles precisam falar, eles não lembram. O que é isso? Porque só treinou a habilidade de input. É como você vai na academia. Você vai na academia, você treina um músculo e chega no outro músculo você procrastina. Você fala, tô cansado, vou para casa. Você vai desenvolver só o que você treina. O que você não treina, você não desenvolve. Então, só treinou input e às vezes sem saber. Porque o aluno não teve essa noção que eu expliquei aqui sobre a diferença de entrada e diferença de habilidade de saída. Você tem que treinar as duas. E na prática, no decorrer das aulas, eu vou te mostrar como treinar também o vocabulário com uma habilidade de saída com habilidade de entrada. Hoje é só para dar teoria para você. Porque quando eu falar isso, eu falo assim, professor, eu não estou conseguindo falar as palavras, mas se eu escutar, eu lembro. Agora você vai saber o porquê que isso acontece. Porque eu tenho certeza que se você falar essas palavras, criar frases com elas, já estou dando um spoiler de exercícios que você pode fazer para aprender vocabulário, tanto no input como no output. Se você fala, se você desenvolve falando, criando frases, eu tenho certeza que quando você precisar falar depois, você vai lembrar delas. Mas se você só lê, não necessariamente você vai lembrar delas, beleza? Então, resumindo essa parte para a gente ir para os detalhes das aulas na prática. Pensem comigo. Primeiro, você fala e você escreve porque você fala. Se você fala, necessariamente e automaticamente você vai escrever. Por quê? Isso na língua portuguesa, na língua inglesa, desculpa. Na língua inglesa. Por quê? Porque o alfabeto da língua inglesa é o mesmo alfabeto da língua portuguesa. Então, se você fala, se você já sabe falar, se você mantém uma leitura, a escrita é automática. A escrita é pela memória fotográfica. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também nas aulas que vão seguir. Mas a escrita é consequência. Por outro lado, se você treina a escrita, você pode ser muito bem para escrever. Quantas pessoas não chegam até mim e falam assim, professor, eu escrevo um e-mail tranquilamente, escrevo uma mensagem no WhatsApp, mas quando eu preciso falar, eu não consigo. Por quê? Não necessariamente você escreve e você vai falar.
por causa da hierarquia das habilidades. Se o falar é mais importante, os outros que vêm depois vêm como consequência. Porque o falar é mais forte do que o ouvir. Consequentemente, você vai descendo nas hierarquias. O ler, por exemplo, é mais fraco do que o ouvir. Ou seja, se você só lê, não necessariamente você ouve. Agora, se você ouve e você fala, consequentemente você lê e você escreve. Então, é aquilo que eu sempre falo, e você já deve ter ouvido eu falar isso. Desde os primórdios, o ouvir e o falar surgiu bem antes do que a escrita, e consequentemente a leitura. A leitura surgiu quando a escrita surgiu. Então nós temos duas barreiras aí. Então a gente precisa focar no falar e no ouvir, que são natos na nossa mente. Óbvio, e aqui a gente começou a aula dizendo que vamos sair da zona de conforto. Então é óbvio que a zona de conforto mais fácil é você ficar diretamente ali na escrita e no ler, porque você está vendo. Preste atenção, o nosso cérebro ele é muito focado com aquilo que gasta menos energia. O cérebro de um adulto que gasta muita energia, ele vai tentando dar economia. É como se aquela ativação de economia de energia do celular estivesse ligado na nossa mente. Ele vai tentando economizar energia. Você pensar e você falar vai gastar mais energia ali no abstrato. Só que, por outro lado, vai te trazer mais resultado. A leitura e a escrita vai ser consequência de tanto você praticar em cima do abstrato, que é o pensamento, é os nossos pensamentos, é o nosso ouvir sem ver nada, sem ouvir nada, e a nossa fala. E, consequentemente, vai vir, beleza? Então, você entender esse processo é muito importante. Vamos que vamos para o primeiro passo para a gente entender. Listening. Vamos lá, o primeiro foco é o listening. Por enquanto, não vou mostrar a tela, vou trazer aqui para você um apanhado geral do que é o listening, tá? Nós temos três tópicos dentro do exercício de listening. 3 tipos de exercício de listening que você vai começar hoje. Ah, pessoal, não tenho tempo ainda de assistir a próxima aula que vem depois. Não importa, você dá pausa nessa, termina essa e você vai começar a praticar hoje os seus exercícios de listening. Você não vai esperar aprender verbo, aprender pronome, que vai vir nas aulas que vão vir consequentemente para frente. Não vai esperar aprender o que é advérbio e isso nem vamos trabalhar aqui diretamente focado nisso. A gente vai entender a lógica da estrutura. Mas isso que eu vou falar aqui agora, de exercício de listening, você vai começar hoje até para sempre. Enquanto você quiser manter o seu inglês, você precisa manter esses exercícios. Então vamos lá. São 3 tipos de exercícios de listening. Sem legenda, com legenda, tanto em português quanto em inglês. Quando eu falo com legenda, todo mundo já pergunta, professor, em inglês ou em português? Vou explicar a diferença dos dois. Mas quando eu falo com legenda, os 2 tipos de legenda. E didático. Você tem 3 tipos de listening. Repetindo, sem legenda, com legenda e didático. Vamos para o sem legenda, que é o mais importante, aí provavelmente você já assusta. Meu Deus, exercício de ouvido sem legenda? Como que eu vou fazer isso? Então vamos focar. O foco desse objetivo é trazer sensibilidade. Sensibilidade de ouvido. Eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui. Eu vou falar brincando aqui agora. Se eu fosse uma pessoa que falasse bem rápido aqui, agora eu falasse rapidão, você estava entendendo tudo que eu estava falando. Por que você estava entendendo tudo que eu estava falando, mesmo falando rápido? Porque o seu ouvido para a língua portuguesa está muito sensibilizado. Você escuta português a vida inteira e tanto ouvir o seu ouvido sensibiliza. E aí muita gente diz, os americanos falam muito rápido. Não necessariamente eles falam rápido como cultura. Existem pessoas que falam rápido, pessoas que falam um pouco mais lento, pessoas que falam mais pausado, pessoas que têm uma voz mais aguda, mais grave, outros têm uma voz mais aguda. Todas essas pessoas são iguais em todos os idiomas. Tem vários tipos de pessoas diferentes. Então, não é uma questão de que eles falam rápido, é uma questão de que seu ouvido não está sensibilizado. E como faz para sensibilizar? Ouvindo. Então, qual é o seu foco? E eu vou deixar isso bem claro. O seu foco nesse exercício de listening sem legenda é ter contato com a língua. Vou repetir. Ter contato com a língua. Não é entender. Por favor, como eu sempre falo, entender não é causa, não é meio. Entender é consequência. Entender é consequência da imersão que você vai ter. Compreender o idioma é uma consequência a médio e longo prazo do tanto que você ouviu o idioma.
Ah, professor, mas eu não posso ouvir com legenda? Também, mas não exclui o fato de você ouvir sem legenda. Eu brinco com os meus alunos, eu estou brincando com você agora. Já criaram um óculos onde capta o som e aparece a legenda aqui no óculos? Ainda não. E mesmo quando inventarem, não vai ser legal, né? O legal é falar inglês diretamente, sem precisar de nenhum meio de ferramenta tecnológica. Então, enfim, você não vai ter a legenda quando você estiver ouvindo o nativo. E quantas pessoas, aqui eu repito, assiste filmes com legenda muito tempo, muitos anos. E aí vai viajar para os Estados Unidos, vai viajar para a Austrália, vai viajar para a Europa, e aí chega lá, precisa falar inglês, não consegue entender o que o nativo fala, né? E aí volta para o Brasil e, professor, não consegui entender o que eles falaram, o que aconteceu. Eu vou investigar e vejo que esse aluno não escuta inglês sem legenda. Mas como assim, Carlos? Por que o inglês com legenda não trabalha a sensibilidade? Simples assim. Por quê? Como eu havia falado, nosso cérebro, tudo que é material, tudo que é palpável, ele tem prioridade. Ou seja, a sua compreensão, quando você está vendo as letras, você está compreendendo pelo que você está vendo, não pelo que você está ouvindo. Então, daqui a pouco, quando eu for falar de exercício com legenda, eu vou dizer para que ele serve. Mas não serve para sensibilizar o teu ouvido. Por quê? Porque você está vendo as letras. A sua compreensão está pelo que você está vendo, não pelo que você está ouvindo. Você precisa focar o seu ouvido e forçar, se colocar numa situação de escutar o idioma sem legenda para poder sensibilizar o teu ouvido. E como que você faz isso? Uma primeira dica que eu tenho de exercício sem legenda. Você vai fazer o quê? Vai abrir o seu podcast e você vai receber um PDF tudinho organizado isso aí, vai lá no seu PDF e você vai ver. Primeira coisa que você vai fazer, escolhe um podcast, vou dar algumas sugestões para vocês lá no PDF e você vai lá no sua multimídia de podcasts que você achar melhor e pesquisa podcast in English. Aqui vai uma dica, não é para você pesquisar um podcast de um brasileiro falando português e você ficar ouvindo ele explicar a gramática em português ou explicar alguma coisa, explicar o inglês na língua portuguesa. Para você ouvir nativos conversando sobre algum assunto somente em inglês. Então, primeiro ponto, podcast. O podcast, você vai fazer isso uma vez por dia, 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Por que não mais que isso? Porque você vai cansar. O podcast, ele não tem a visão, você não tem contexto, muitas vezes. Para te ajudar no contexto, pega essa dica. Você pode pegar a sinopse, o título, jogar no Google Tradutor e entender sobre o que eles vão falar e depois começa a ouvir. Então, 5 minutos por dia tá ótimo. Aonde que você pode fazer isso? Você pode colocar o celular. Tem gente que leva, bota para ouvir música enquanto está tomando banho. Você vai tomar banho? Bota lá enquanto está tomando banho, lavando os pratos, fazendo comida, no carro, fazendo atividade física. Inúmeros lugares onde você pode ouvir 5 minutos de podcasts diários, consegue ficar ali, se mantém nos 5 minutos, tá? E aqui muito importante lembrar, você não vai focar em entender, você vai focar em deixar aquilo andar, você vai deixar fluir, beleza? Você vai deixar fluir, vai deixar o seu ouvido fluir, tudo bem? Então, vamos que vamos. Segundo passo, assistir um filme por semana sem legenda, mas esse filme é um filme que você já assistiu antes. Você vai escolher aquele filme de criança, aquele filme que você ama, aquele filme que você já assistiu, vai colocar ele lá e vai assistir uma vez por semana. Professor, mas eu não consigo ter 2 horas, não tenho esse tempo de 2 horas para poder assistir. Eu não preciso assistir o filme inteiro de uma vez. Hoje, as plataformas de streaming te dão a possibilidade de começar a assistir de onde você parou. Você vai assistir segunda-feira, assiste 10 minutos, na quarta você assiste 20, depois você assiste 30, mais 30 no final da semana você já terminou de assistir ele, terminou o dia de trabalho, botou lá para descansar, para comer uma pizza, você bota o filme ali e aí você assiste ele sem legenda. Por quê? Porque ali você já sabe o que aconteceu. Tem um filme que eu já assisti 200 mil vezes, eu já sei todas as cenas dele. Meu irmão, ele é viciado na Marvel, então ele já sabe até as cenas ou as falas de cor. Eu falo assim, cara, porque você quer aprender inglês? Porque você não assiste sem legenda. Você já sabe o que está acontecendo ali. Então o seu ouvido vai sensibilizando cada vez que você assiste. Uma outra dica é série. Você vai assistir séries em inglês, sem legenda. Porque aí as séries elas são mais abrangentes. As séries se passa os momentos mais específicos, que ela precisa dar conteúdo, ela precisa ter vários episódios, então mais específico, você consegue ter mais vocabulário. Então você vai pegar uma série que você já assistiu e vai assistir sem legenda.
foca isso. Foca nisso aqui. Assistir sem legenda é algo que você já assistiu antes. Porque você é aluno do zero. Eu não vou esperar que você entenda do nada. Mas não é para entender, é para emergir. É para você entrar, para você ter contato com o idioma. E se você fizer isso todos os dias, sem falhar, você vai ter um resultado daqui a 2, 3, 4 meses. Eu não conheci ninguém que fez isso e depois de 4, 5 meses não olhou para trás e falou assim: pô, agora eu estou entendendo inglês, por incrível que pareça. Começa a compreender, seu cérebro começa a funcionar com aquele padrão de linguagem, beleza? Então aqui, ó, podcasts, séries, filmes e agora eu vou dar uma dica e eu vou compartilhar a tela do meu computador para você usar o YouTube como ferramenta de uma forma espetacular. Você pode fazer de acordo com o que você quiser, todos os dias que você estiver em qualquer lugar, ou estiver em casa, ou estiver usando seu celular, usar o YouTube para aprender inglês. Então vamos aqui direto para a tela do computador, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como você pode usar o seu YouTube. Olha, eu já estava até aqui aberto. Vamos imaginar que você está num hall de entrada, você está numa sala de espera para uma consulta, no ônibus, na fila de um banco, você quer mexer nas suas redes sociais e você vai usar o YouTube para o bem, para ouvir inglês sem legenda. Vamos imaginar você é uma moça que gosta de maquiagem, né? Toda moça gosta de maquiagem, você é do zero, não sabe escrever maquiagem em inglês, você vai no tradutor, escreve maquiagem, vem aqui em inglês, make-up, e aí você copia, volta no YouTube, jogar a pesquisa, e é muito importante que você pesquise em inglês. Por isso que se você não souber escrever, vai ali no tradutor para pegar como que se pesquisa em inglês, para que você tenha resultados em inglês. E aí você vai ver diversas pessoas aqui, diversas mulheres fazendo maquiagem e dando o tutorial disso em inglês. Então você vai ter ali... It grips to my skin really nicely. I have no brows, so I'm going to be using the Brow Trio from Valentino. This is the taupe. It has like everything you need and a little, little marker to fill in the brow hair. Não ficar muito tempo, perceba que você vai assistir ali um conteúdo, vai esperar um tempo, você está no meio do teu trabalho, no meio do teu dia a dia, e você vai estar ouvindo inglês sem legenda. Vamos supor que você, agora é um rapaz que gosta de futebol, e aí você vai ver ali, vai assistir a entrevista de alguém da Premier League, alguém que joga ali no futebol inglês, que fala em inglês. Então você coloca interview, por exemplo, se não souber, você sempre vai botar aqui o Beckham, que não joga mais, mas foi o primeiro que veio na minha cabeça. Né? Para você, só para te dar o exemplo, né? E aí tem várias entrevistas dele. E você... Cara, se vê que você tem um cartão da Nubank, você consegue comprar um iPhone, tipo o iPhone 13 está lançando agora, com até 40% de desconto, e tem gente aí pagando 8, 10... We're just a few days away. How excited are you? You know what, I'm really excited. It's obviously been quite a long journey over the last 7 years, but yeah, someone just asked me actually. Você pode passar o tempo que você quiser assistindo inglês. Então, sem mais demoras, né, vamos voltar aqui agora para a minha imagem, volta para mim. É muito importante, isso aqui você fica livre, porque você pode pesquisar o que você quiser. Você pode ir lá no YouTube, você pode usar suas redes sociais, você pode abrir o seu Instagram e aí você pode seguir pessoas de outros países, você pode ir no Google pesquisar ali grandes pessoas importantes de outros países que postam no Instagram com mais frequência e você vai estar usando as suas redes sociais para imergir no inglês sem legenda, beleza? Então, voltando aqui o que a gente estava falando, agora o inglês com legenda. Com qual frequência você pode assistir inglês com legenda? Todos os dias também, assistindo coisas novas para entretenimento. Você está com a sua família, assiste um filme pela primeira vez, você não vai entender o filme, você quer entender ele mesmo, você nunca assistiu ele, assiste inglês com legenda em português. Você já assistiu aquele filme, você já tem um nível um pouco maior, você quer estudar ele um pouco devagar, assiste com legenda em inglês, para você captar as palavras. Professor, eu assisti, qual a diferença de assistir com inglês com legenda em inglês e inglês com legenda em português? Na legenda em português você vai entender o conteúdo e associar o som das palavras aos significados em inglês. Agora, assistir com legenda em inglês, você vai associar o que está escrito ao som. Como que fala daughter? D-A-U-G-H-T-E-R. Então você vai pegar os sons com o que está escrito. É uma questão de associação. Mas você vai treinar ali
com legenda. Quando você precisar entender algum conteúdo, assistir um documentário, alguma coisa, tudo novo para entretenimento você vai assistir com legenda. Tudo bem? Então, esse é o inglês com legenda, tá? Mas ouvir o listening com legenda. O didático, aí eu vou te mostrar no YouTube mais uma vez. Vem comigo para a tela que eu vou te mostrar como você vai usar o ouvir sem legenda didático. Você vai colocar no YouTube e pesquisar Conversation in English Basic. Vem aqui, ó, a gente já vai dar o play. E aí você vai ver várias opções de conversation, que é umas séries antigas até, mas muito legais, onde pessoas conversam. Eu não vou dar play, porque você tem várias para escolher. Tem uma conversa, uma história, mas um inglês bem lento, um inglês intuitivo, onde as pessoas falam, Hi, how are you? E aí você vai associando ali o que eles estão falando de uma forma mais intuitiva, ouvindo isso quantas vezes você quiser. O céu é o limite. Eu vou dar algumas sugestões no PDF que está com vocês no curso, mas o céu é o limite. Tem umas sugestões mínimas, onde vocês vão poder obedecer esses princípios. Então aqui nós fomos, volta para mim, e aí nós já temos o listening, tá? E para finalizar essa aula, como que a gente vai treinar o speaking, o writing e o reading? Como que a gente vai treinar os outros dois? Vou falar do speaking primeiro, a fala. Professor, como que eu vou falar? Eu estou iniciando o curso agora, esse é uma fala basic, esse é um curso basic, estou começando agora, beginners, é um iniciante. Como que eu vou falar? Então aqui eu vou trazer um mindset para você, tá? Provavelmente você sabe good morning, provavelmente você sabe let's go, provavelmente você sabe falar good afternoon, good night, você pode falar hi, pode falar hello. Então tem muita coisa que você já sabe fazer, sabe falar. E vale até ir lá no YouTube também, ver assim, primeiras frases do inglês, só para você relembrar que você sabe, que você já ouviu em algum lugar. Porque você vai começar a falar a partir de hoje. Mesmo que seja uma palavra. Como é o nome do método? Aprenda inglês como uma criança. A criança ela não começa falando frases grandes, ela começa balbuciando sílabas. Depois ela aprende uma palavra, ela fala a palavra. Depois ela fala outra, e ela constrói isso com frases. E o adulto quer esperar começar a falar quando ele já sabe falar coisas grandes. Não existe isso. Está fora do princípio. Lembra que a gente está falando dos princípios? É ao contrário, é nadar contra a maré. Lembra disso? Então você tem que começar a falar pequenas palavras, você tem que começar a falar frases. Professor, deixa de segurar a gente. Fala logo, que mindset é esse? O que você está falando disso? Por que eu vou usar e começar a falar hoje palavras pequenas? Por causa de uma questão. Pensa comigo assim a partir de agora. O mindset é, para que falar português quando você pode falar em inglês? Vou repetir. Para que falar português quando você pode falar em inglês? Você pode falar good morning com a sua família? Você aprendeu todo dia você acorda de manhã e fala bom dia, minha família, bom dia, pessoal. Você pode falar good morning? Fala good morning. Você pode falar hi? Fala hi. Você pode olhar para aquela fruta que normalmente é vermelha, a gente compra no mercado, você pode falar apple? Fala apple. Você pode falar orange? Fala orange. Você pode falar car? Fala car. Fale em voz alta, fale. Porque quando você fala, os seus neurônios estão ali rapidamente, estão fazendo um turbilhão de conexões para poder estimular o seu cérebro. Você já deve ter percebido nessas duas aulas que tudo é uma questão de estímulo. Você tem que dar estímulo. Então deixa eu dizer um negócio. Se você não fala, você não fala. É simples assim. Parece ambíguo, parece repetitivo, mas é assim. Se você não fala, você não fala. Você precisa falar para desenvolver a sua fala. E você vai começar com palavras. Tem muitos alunos que eu dou aula, 1, 2, 3, 4, 10 aulas, 50 aulas. Você pode terminar esse curso aqui, assistir todas as aulas dele. E se você não desenvolver um hábito de botar para fora, você não vai falar. Pega a experiência própria. Tem gente que já sabe muito de inglês, mas não fala. Por quê? Porque não desenvolveu a fala, porque não estimulou o cérebro a colocar para fora todas essas informações. Então vai ser muito mais fácil se você já cria esse hábito, já cria esse mindset, e quando você for aprendendo comigo, você já está acostumado a botar para fora e automaticamente seu cérebro faz o trabalho, do que você esperar saber, inclusive, não é nem que é mais difícil, é nadar contra a maré. Você esperar saber todas as palavras, saber falar grandes frases para começar a desenvolver essa fala,
é nadar contra a maré. Tá bom. Então, para finalizar essa aula prática de exercícios, reading, né? Eu vou falar sobre o reading, e o writing eu vou adiantar, né? O primeiro passo de você praticar todo dia é reading, leitura. Agora, a escrita, nós não vamos treinar agora. Pode ficar calmo com a escrita. Você não precisa se preocupar com ortografia, se é escrito com G, se é escrito com ING, se bota Y, se bota N. Não precisa se preocupar com isso agora, porque no futuro, através da sua imersão, através da sua dedicação e continuidade no inglês, pela memória fotográfica, você vai saber escrever. Um exemplo que eu sempre dou. Prática tem acento no A, mas eu lembro disso porque eu lembro da regra da língua portuguesa ou porque eu tenho a memória fotográfica de que tem um acento ali no A? Então, essa resposta você já sabe, né? Pela memória fotográfica. A não ser que você seja um expert da língua portuguesa. Mesmo assim, na hora que você vai escrever, você não para pensar na regra. Já escreve automático. No inglês vai ser a mesma coisa. De tanto você conviver, você vai praticar o inglês naturalmente, a escrita vai sair naturalmente. Então vamos para a tela do meu computador mais uma vez, que eu vou mostrar para você como você vai treinar o reading, a leitura. Como você vai treinar a leitura? Você vai entrar no seu trabalho, muita gente trabalha com computador hoje, ou até pelo seu celular mesmo, você está ali desenvolvendo alguma coisa, uma vez por dia você vai abrir um site em inglês de notícia, ou qualquer tipo de texto que você gosta. Tem gente que lê quadrinhos em inglês, mas hoje eu vou dar um exemplo de uma notícia, tá? Internacional. Você vai pegar o Google e vai digitar BBC International. Você vai escrever BBC International, vai entrar no site internacional, cuidado que também tem um site em português, e aqui você vai escolher uma notícia. Vou pegar a primeira aqui, tá falando sobre a guerra na Rússia, e aí você vai escolher só para passar o olho, professor, não vou entender nada. Gente, mais uma vez eu estou dizendo aqui para vocês, ó, o foco não é entender, o foco é imergir, o foco é você ter contato para, consequentemente, você vai entender. Presta atenção, essas palavras que você está vendo, você vai passar o olho aqui, pode ler até errado, não tem problema. Essas palavras aqui, ó, quando a gente for estudar nas lições para frente, elas vão fazer sentido para vocês. O cérebro da gente, ele é impressionante. Você vê isso aqui, até muitas palavras que são parecidas com o português, você vai estar vendo. Ou seja, é mais fácil você aprender através da imersão, ou eu te dar uma lista de dezenas, milhares de palavras em inglês. Todo dia você vai aprender palavra nova através da imersão. Então, a leitura é simplesmente isso. A leitura, né, voltando para mim aqui agora, você vai diretamente, todos os dias ter contato com o idioma ali. Repetindo, listening, ouvido, te dei todos esses exercícios, volta lá, verifica no PDF. Speaking, muda o mindset, você vai falar o máximo que você puder, eu sempre vou falar disso, eu estou falando isso. Você não vai ter situações naturais na sua vida, a não ser que você trabalhe para uma empresa multinacional ou você esteja no meio de familiares que falam inglês, você não vai ter, no geral, 95% dos meus alunos não tem uma situação para falar inglês. Então você precisa forçar isso, tá bom? Você precisa se expor à fala. E na leitura, você vai abrir esse site e a escrita vai vir consequentemente em até uns exercícios que tem no e-book para você treinar a sua escrita através da consequência de todos esses exercícios que você tem feito. Então, galera, quem gostou, eu tenho certeza que você gostou, entendeu? Vamos continuar estudando, vamos focar, tá bom? Essa foi a aula número 2, a aula prática. Na aula que vem nós temos mais princípios e deixa eu te perguntar mais uma vez. Está preparado para sair da zona de conforto? Então vem comigo que a gente vai conseguir falar inglês. See you guys!